Olá! Nesta segunda parte da aula, nós vamos desenvolver alguns aspectos da noção pragmática de validade e sistema jurídico. A seguir, vamos fazer uma aproximação interdisciplinar com o filme Caminho para Guantánamo, que usa elementos ficcionais e não ficcionais para fazer uma grande reconstrução da famosa prisão norte-americana presente na Baía de Guantánamo, em Cuba. E esta aproximação vai nos mostrar a possibilidade de visualizarmos esses elementos pragmáticos no nosso cenário contemporâneo. Vamos lá? Então, retomando alguns aspectos gerais da noção de validade pragmática, nós trabalhamos uma ideia central que vai relacionar a ideia de validade pragmática ao que nosso autor chama de imunização. Essa imunização significa a percepção pragmática de que sempre será possível tentar ressignificar, do ponto de vista pragmático interativo, uma desconfirmação e uma rejeição. Porque nós vimos na aula anterior que das 3 reações pragmáticas possíveis, e aqui nós estamos falando em confirmação, rejeição e desconfirmação, somente a reação desconfirmadora pode eventualmente colocar em xeque a relação autoridade-sujeito, porque ela indica exatamente o não reconhecimento do conteúdo e muito menos do aspecto cometimento, que indica a relação autoridade-sujeito, e porque ela não pode ser, em princípio, caracterizada como sendo um comportamento lícito ou ilícito. Então, do ponto de vista pragmático, a estratégia usual é sempre a de imunizar-se diante de uma reação desconfirmadora. A autoridade deve imunizar-se, transformando aquela desconfirmação, que não é lícita nem ilícita, numa rejeição ilícita. E como é que isso é feito? Isso é feito a partir de uma atitude de desconfirmação da desconfirmação e de confirmação da própria relação metacomplementar instituída pela autoridade. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que sempre vai existir a ideia de que a validade, de alguma forma, nunca pode ser percebida na norma, no discurso normativo, de forma isolada. Ela sempre depende de outra norma. Até aqui, parece que nós temos uma identificação com o modelo keynesiano, que vê a ideia de validade de uma norma como sendo instituída ou constituída, e a validade é aquilo que nós chamamos de sentido objetivo, sempre pela norma superior. Só que a leitura keynesiana, ela vai trabalhar a dimensão da linguagem situada no seu plano estrutural lógico, aquilo que também a semiótica vai chamar de plano sintático, que vai fazer um recorte da realidade social e também vai abstrair a figura dos sujeitos comunicantes. De um ponto de vista pragmático, não só nós vemos essa relação entre os textos das normas, de um ponto de vista interativo, como também nós pressupomos a inserção desse discurso normativo na realidade social. Então, do ponto de vista pragmático, ganha relevância a inserção desse discurso num plano social e principalmente focado nas ações e reações daqueles sujeitos que se comunicam, nas ações e reações que vão compor aquilo que a gente chama de relação autoridade-sujeito, vista exatamente a partir desse prisma. Então, essas duas formas de imunização ou de validação, elas não são extremamente importantes do ponto de vista da apresentação geral do modelo. Mas vale a pena nós trazermos aqui um exemplo que pode, a meu ver, melhorar um pouquinho, aprofundar a nossa compreensão. Então, nós vamos falar a respeito daquilo que nosso autor vai chamar de imunização condicional.
Lembrando-se que numa imunização ou num processo interativo de validação pragmática, né, nós temos sempre o texto de uma norma imunizante, né, agindo, ou seja, confirmando o aspecto cometimento que institui a relação metacomplementar da norma imunizada, né? E assim nós conseguimos, ou a autoridade consegue, né, dessa norma superior, consegue transformar aquela desconfirmação a partir da desconfirmação, da própria desconfirmação do sujeito, mas confirmação, veja bem, da metacomplementariedade da norma, né, desconfirmada, consegue transformar a desconfirmação do sujeito numa rejeição. Né? Então, nós trouxemos um exemplo. Vamos imaginar uma norma X, cujo conteúdo estabelecesse: compete à autoridade H instituir um posto M. Né? O relato dessa norma imunizaria, né, o aspecto cometimento de uma outra norma J que prescrevesse. É obrigatório o pagamento do imposto M. Né? Então, diante de uma reação desconfirmadora de um sujeito que se recusasse a pagar o imposto M, né, a norma X, o conteúdo da norma X, transformaria, veja bem, a desconfirmação do sujeito numa rejeição, desconfirmando, né, a desconfirmação do sujeito e confirmando o aspecto cometimento metacomplementar da norma que diz obrigatório o pagamento do imposto M. Né? Então, aqui, sinteticamente, nós afirmamos, através do relato da norma X imunizante, o cometimento da norma J imunizada fica fortalecido e se afirma como sendo juridicamente válido. Né? Trata-se de uma imunização condicional que é mais elástica, na medida em que o decididor será responsável pelo correto emprego dos meios em que está ligado, mas não a própria finalidade, né? Então, nessa perspectiva, se privilegia não exatamente os fins, mas os aspectos de competência, né? E a imunização finalista, ela parte do mesmo modelo, né? Ela parte da afirmação de que é possível que o relato de uma norma imunize o aspecto do cometimento de outra, né, diante da emergência de uma reação desconfirmadora. De que maneira? Veja bem, desconfirmando a desconfirmação do sujeito e confirmando o aspecto do cometimento metacomplementar. Né? Então, diz o nosso autor, a imunização finalista concretiza-se com a delimitação do relato, pois a norma imunizante fixa um determinado conteúdo para a norma imunizada. Então, aqui aparece uma diferença no sentido de que não ganha relevância o aspecto formal da competência, mas sim um certo conteúdo que está ligado a um fim a ser atingido. Então, o exemplo que nós damos, né? A norma B imunizante prescreveria: todo trabalhador, né, prescreveria no seu relato, todo trabalhador tem direito a um salário mínimo que garanta a ele e a sua família condições de sobrevivência. Né? Então, essa norma imunizante, ela imunizaria, né, o aspecto cometimento da norma C, que seria a norma imunizada. O salário mínimo desta regulação será Y. Né? Neste caso, o importante são os efeitos, os fins a atingir, sendo que as condições necessárias são deixadas de lado. Né? As duas formas de imunização, elas podem estar eventualmente presentes, né? Mas não é tão relevante nesse estudo fixar em detalhes esta diferença. O mais importante é entender esta relação pragmática de imunização, que ela é importantíssima nesse cenário, né, de fortalecimento e de sustento destas, né, relações autoridade-sujeito instituído pelas normas metacomplementares que estão a todo momento sujeitos, né, a sofrerem desafios. Né? Então, nesta visão, né, pragmática, essas relações de validade, elas vão estabelecer uma série normativa que, se for, né, examinada regressivamente, encontra uma primeira norma chamada de norma-origem. Né? As demais normas seriam chamadas de normas derivadas. Né? Então, a norma-origem seria a primeira norma posta. A norma-origem é imunizante com relação às normas derivadas, mas ela própria não sofre imunização nenhuma outra. Né?
por isso ela não é válida nem inválida, mas apenas efetiva na medida em que se firmar por meio de uma obediência tranquila, né? Então, aqui nós começamos a perceber uma diferença muito importante, né, entre o modelo de Kelsen e o modelo pragmático de sistema jurídico, né? A visão pragmática não descarta a ideia de série normativa, não descarta a ideia de que nós possamos eventualmente chegar a um ponto final, né? Mas ao contrário de Kelsen, que vai admitir que essa primeira norma posta tem que ser, de alguma forma, validada por uma norma pressuposta, né? Então, a validade dessa primeira norma tem que ser pressuposta através da figura da norma fundamental. Nesta leitura pragmática, o que nós afirmamos? Né? Que a norma origem, né, ela existe, mas ela não é válida nem inválida. Ela é apenas efetiva. Né? E nós vamos ver, ela pode tornar-se imperativa. Né? Mas não é preciso nós também justificarmos, e aí vamos ver esse ponto a partir de agora, a existência de apenas uma série normativa. Né? Esse ponto é bastante interessante e polêmico dentro dessa visão pragmática. Então, do ponto de vista de Kelsen, a primeira constituição histórica de um país, né, ela só pode ser pensada como norma válida se nós utilizarmos o recurso lógico estrutural da norma fundamental, que nos faria pressupor a validade dela. E ela geraria a ideia de sistema unitário. Né? E aí nós poderíamos pensar no modelo lógico de um sistema unitário. Né? Então, Kelsen pensa o sistema como uma construção lógica ideal. A pragmática, ao contrário, né, parte da observação de realidade. Né? E na visão pragmática, a Constituição Federal, ou a primeira Constituição histórica de um Estado, é apenas uma das normas origem. Né? Porque, de um ponto de vista interativo, sempre vão existir, óbvio, várias normas derivadas, mas também sempre irão existir várias normas origem. Né? Então, aqui nós temos um grande ponto de diálogo crítico em relação à visão do Kelsen. Né? Então, normalmente, né, aquelas reações confirmadoras que eventualmente não conseguirem ser, né, absorvidas, não conseguirem ser controladas, né, não conseguirem ser ressignificadas como reações de rejeição ilícitas, né, podem sim vir a gerar, né, normas de origem. Né? E neste caso, veja bem, é preciso que a gente entenda uma outra ideia pragmática. Né? Como é que essas várias séries normativas vão compor o sistema? Né? Como é que esse sistema, apesar de não ser logicamente estruturado, então aqui é uma grande diferença da visão kelseniana, mas lembre-se que a visão kelseniana não observa a realidade, ela constrói o modelo. Aqui nós observamos a realidade. Né? A visão pragmática, ela insere o discurso normativo na realidade. A visão lógico-formal abstrai essa realidade. Né? Então, normalmente, se essas normas origem acabam, né, sendo efetivas, né, e se fixando no contexto comunicativo, muitas vezes, se a gente examinar essas normas origens do ponto de vista da norma origem da Constituição, elas seriam inválidas. Né? Mas elas, eventualmente, acabam permanecendo no cenário sistêmico. E como é que elas acabam permanecendo no cenário sistêmico? Através, né, do que o autor vai chamar de imperatividade. Então, ao lado da validade, né, eu tenho a noção de imperatividade. Vai dizer o texto: imperatividade é uma qualidade pragmática da norma que exprime uma relação de estabilização entre o aspecto cometimento de uma norma origem e o aspecto cometimento de outra norma origem. Né? Então, a imperatividade, ela enfrenta diretamente o jogo de poder, né? Porque ela vai, do ponto de vista pragmático, mostrar que pode haver uma disputa, né, entre autoridades metacomplementares, né? E, eventualmente, ela vai estar relacionada com
aquilo que o autor vai chamar de valorações ideológicas que estão presentes no discurso normativo, né? Então, nenhuma norma é em si mesma imperativa, mas essa imperatividade ela é construída pela própria interação no relacionamento, veja bem, né? Dessas normas origem entre si, né? E a ideia de valoração ideológica, desse ponto de vista pragmático, ela possibilita uma estabilização na relação autoridade-sujeito porque ela hierarquiza certos valores, né? Então, ela consegue, né, de certa maneira, institucionalizar uma confirmação última da meta-complementaridade de uma norma-origem, né? E mostrando, veja bem, que ela se afirma, né, como válida. Ela confere rigidez ao status quo, fixando os limites de variação, ao mesmo tempo protegendo-a de eventuais desqualificações, mesmo que isso implique num comprometimento de sua coerência lógica, desde que garanta coesão. Então, vai dizer Terço, devido à possibilidade de existir essa tensão pragmática, né, de metacomplementaridades geradas, né, ou institucionalizadas por normas origens distintas, né, o que essa valoração ideológica consegue fazer, né, através do que ele vai chamar de regra de calibração, é a conquista de uma certa coesão, ou seja, evitar que a ordem jurídica se quebre, se esfacele, né, ela se mantenha, digamos assim, unida, né, mas não em termos de uma coerência lógica. Não há uma coerência lógica como aquela pensada no modelo keynesiano, né? Então, a coesão, ela evita o destroçamento, né? Ela traz uma certa aproximação, ela evita a ruptura, né? Ela evita a ruptura. E, na verdade, né, essa imperatividade, ela vai se ajustando a padrões ideológicos diferentes, né? Que, do ponto de vista interativo, vão sustentando a imperatividade dessas normas origem, exatamente através desses mecanismos de calibração que não fazem parte do próprio direito, mas que, eventualmente, né, dizem respeito a aspectos políticos, doutrinários, né, aspectos econômicos, né, que calibra o sistema normativo na medida em que determina particularmente que tipo de autoridade deve ser aceita como legítima e quais são as normas que constituem cadeias válidas. Isso torna o sistema jurídico um sistema de controle de expectativas comuns e mútuas, o qual é fortalecido por meio da decisão ideológica, constitui uma relação metacomplementar entre editor e endereçado, né? Então, esta discussão parece, a princípio, um pouco abstrata, né? Mas no texto indicado para leitura, nós fazemos uma aproximação dessa reflexão, trazendo exatamente o exemplo dessa prisão de Guantánamo, muito bem retratado, né, nesse filme. Esse filme é um grande, a meu ver, ele traz para nós um grande material magético, né? Porque a reconstrução contou com a colaboração, né, e a participação dos 3 jovens que vão articulando, né, a narrativa do filme, eles vão sendo intercalados, a narrativa deles vai sendo intercalada com aquela reconstrução ficcional que é extremamente bem feita no filme, né? Então, a prisão de Guantánamo, ela representa, dentro do cenário do direito internacional, né, a exata formação, né, de uma nova norma-origem, né? Que, se nós olharmos do ponto de vista estrito, né, da ordem jurídica internacional, essa norma-origem seria inválida. Se nós analisarmos, inclusive, do ponto de vista do direito interno norte-americano, né? Então, a prisão, né, de Guantánamo, ela representa, né, uma resposta norte-americana, nós sabemos, ao atentado de 11 de setembro, né? Mas aqui nós temos um fato curioso. Por quê? Ela não representa esta tentativa de imunização tradicional, que seria, né, transformar a reação, a atitude desconfirmadora, né, do terrorismo, né, que de uma forma sangrenta, né, minou aquelas torres gêmeas, desconfirmar a desconfirmação e transformá-la em rejeição, confirmando a autoridade, né, das normas que compõem o direito internacional. Não é isso que é feito.
né? O que vocês vão observar exatamente nos trechos que eu separei para serem assistidos, situações em que esta prisão, ela representa, né, ela própria, uma tentativa de, né, obviamente, de repressão à atitude desconfirmadora do terrorismo, mas ela também representa, ela própria, uma atitude desconfirmadora, né? Não só do direito internacional, que proíbe a tortura, como, né, do próprio direito norte-americano, né? Então, a prisão de Guantánamo, digamos assim, ela institui uma nova norma origem, né? E seu regramento vai gerar uma série de normas derivadas, né? E até hoje, né? Nós sabemos que essa prisão está aí em funcionamento, né? Ela está fora do território norte-americano, não é? E nós vamos ver alguns elementos que vão justificar essas reações desconfirmadoras, né? Vocês vão ver no filme a presunção de culpa, né? Ocorre uma inversão do princípio da presunção de inocência, né? E situações normativas que representam uma desconfirmação, né, do direito norte-americano internacional, que geraram todo um conjunto de normas derivadas, né, que, se comparadas com essas outras séries normativas, seriam consideradas inválidas. Mas, como essa prisão permanece, né, através de regras de calibração do tipo: precisamos de legislações de exceção diante da exceção do terrorismo, diante da efetividade, necessidade de efetividade de combate ao terrorismo. Então, essa prisão continua, né, reafirmando a imperatividade dessas normas derivadas e da norma origem que, de alguma forma, instituiu, né? Então, nós temos aí um cenário que discute não só questões jurídicas, mas também questões de poder, né? Então, eu vou exibir um trecho agora do filme para a gente fazer essa aproximação. Só um minutinho que deu aqui um erro. Nós já vamos.
On your knees! On your knees! Lie down! Put your legs out! Come on! This is the Stolen Park Run, you camel jockey! Come on! Catcher, come on, run your up back! Bag off. Move it! What are you, scared? Take the bag off. Stand still. Keep the pace up, fuckhead! More Al-Qaeda and Taliban prisoners arriving today in Guantanamo Bay, Cuba. Despite international criticism, America insists that the conditions inside Camp X-Ray are humane. The fact remains that treatment is proper, and there's no doubt in my mind that it is humane and appropriate and consistent with the Geneva Convention for the most part. Remember, these are the ones in Guantanamo Bay are killers. They don't share the same values we share. On his knees, facing this way. Knees down. Third pole. Don't let him look. Don't let him look. You're now the property of the U.S. Marine Corps. This is your final destination. Down! Keep your fucking head down! Get your legs crossed. We were sitting like this on our knees for ages. We were sitting there. It was really hot there. You could feel the sun burning your head. Down! Move it. Down! Head down! Don't let him come up that far. Hey, get a medic! Take him out of here. Go. Shut the fuck up! Where's it stinging? What's up, pussy boy? Huh? You got something to say? Are you the fucking Brit? Fucking Brit traitor? Huh? Get on your knees! Get on your fucking knees! I'm not doing it for you. You take these off? Shut up! Don't move! Get away from the fence. Get away from the wall. Get off of the fence. That's your piss bucket, that's your drinking water, all right? Stay off the fucking fence. Shut up! Shut the fuck up! For the first month and a half, we never went out ourselves. What the fuck are you doing? Take it down. I'm just putting up some No, shit. take it down now. Just sit down and be quiet. You speak English. For Christ's sake, you should know the rules by now.
They wouldn't let us pray. You couldn't stand up in your cell. For the first 2 weeks, we weren't even allowed to speak to the guy next to us. You all right, man? Shut up. No talking. First of all, when I seen it, like, have you watched Back to the Future? You know the guy who wears the yellow suit? I thought that's happening like. Hey, fuckstick. Quit praying. Hey, stop praying. Wait right there. They're called the Extreme Reaction Force. It's 5 soldiers in riot gear who come into your cell. Their job is to secure you. Grenade! Take him out! Go, go, go! That's it. No talking. Hey, take that towel off your head. Now. Let's go back in the cell now. Come on, move. Don't move. Come on, move! What is your name? Asif Iqbal. Where are you from, Asif? Tipton. I'm from the British Embassy. How are you? I don't want to know about your emotional state. I want to know about the state of your health. Asif, what were you doing in Afghanistan? I went to get married. Your friend in Afghanistan has already told us you went there for jihad. That's bullshit. If you tell us the truth, you can go. I'm telling you the truth. I went for no jihad, man. I went to get married. I left Tipton to get married. My dad's in Pakistan. You can ask him. He's waiting for me. Your friends have told us you were there on a jihad. What friend? How did you end up in Afghanistan? I can't prove anything. Yeah, and you're not going to believe me. So, I'm not going to say anything else. Watch you don't bite ya. Look at ya, look at ya. What, eat it? Yeah. Oh, shit. Well, stop fucking about, man. Come on, stand up, stand up. Okay, I'm from MI5 in England. We're here to ask you some questions and to help, okay? You answer my questions as best that you can. We'll do what we can to get you out of here as soon as we can. Do you know any whereabouts of my mates, Asif and Shaf? Are these the 2 friends of yours you arrived in the country with? Yes. Your 2 friends, people you describe as friends, have reportedly said that you're with Al-Qaeda. That's bullshit, that is. Bullshit. So your comment on it? I don't think you're even telling me the truth. No, I'm just asking some questions. I thought you were here to help me. I'm trying my best to. No, And you have no reason to understand why your 2 friends would say you were linked with Al-Qaeda. I think that's bullshit what you're telling me right there. Can you imagine the think reason? they've Can you even told think you of that. the reason why they would say that about you? That's the thing. I don't even think they have said that about me. نعم روح روح
उर्दू No talking. और कुछ नहीं चाहिए. तुम कभी से यहाँ हो? Hey, cut that out. No talking. I was in a zoo. But that's what it reminded me of. I was a proper zoo. The hell are you doing? Hey. What are you doing? You praying like a Muslim? What the hell are you doing? I thought you were a Brit. What about your queen? "186 captives are now in Guantanamo Bay, being questioned inside these wooden huts by CIA, FBI, and military interrogators." I guess you want to be in these fucking things forever, huh? That's what you want to be? You want to be in here for fucking ever? You don't get fucking smart with me, boy. Don't get fucking smart. You're gonna tell me right now, you're gonna tell me the truth. Huh? You gonna tell me? Did you just say you're a fighter? I thought I fucking heard it. Don't waste my time. It either destroys you or it makes you stronger. I think it made me stronger. It destroyed me for a few weeks. After that, I was alright. Dr. Dre, Eminem, Tupac, नहीं सुना है? वो जो आदमी है कभी सुना है? करो, stay rude boy. Stay rude boy. Better watch your back. Better watch your back. The man them a back. The man them a back. With the wicked chat. The wicked chat. Don't watch how the lyrics attack. No. No, करो यार. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا الضالين. Still awake? Why don't you give me one of these raps I hear you teaching these guys? What do you want to hear me rap about? I don't care, man. Anything. All right, listen, yeah. Listen up. My name's Shafiq Rasool and I'm from Tipton. I tell them I'm Taliban, but they don't want to listen. You won't believe I just came out here for my mate's wedding, do ya? I never thought my ass would be heading for Cuba. And in between, I've been through mad different shit you couldn't handle. But the worst is having them shackles slicing up your ankles. And yo, between me and you, these guards are retards. They see him on his knees, they think he's praying to the Queen Star. All right, that's enough. That's enough. Oh, no. Thanks anyways. Get some sleep. Hey, sit down. No walking around. How come? No exercising. You know the rules. In Camp X-Ray, we used to walk 5 minutes every week. They used to take us out for 5 minutes. Move it! Come on!
कुरान पाक का एहतराम करो ना फेंको कुरान को You, let's go. Back of the cell, hands on your head. Come on. Come on, move it, move it. We found a file in a cave in Afghanistan that says that you're linked to Al-Qaeda. That's bullshit. We found your brother's file as well. That's bullshit. We also found your passport. No, you didn't. Yes, we did. No, you didn't. My passport's in my uncle's house. Well, we found your passport there. You know, you're quite famous. I put your name into the internet. I got 13,000 hits. Very unlikely. He was guilty of fighting in Afghanistan. Okay, well. Keener on fashion and religion. What's wrong? My nephew's died. And this is the first you've heard? I'm answering your questions here. What was his name? Hey, keep the blanket off. I need to see your hands. Veg! Veg! Come here. Hey! Veg! Hey, sit down! Shut the fuck up! Hey, Veg! Sit down! Try to be. Questions. Arms? That's not what you said. Arms? Questions. Oh no, that toothbrush. Fucking hell. We were in Camp Delta for about a year and nothing happened. Just the same questions over and over again. And then it all changed. I want to show you something. You said you were wearing an Adidas tracksuit. Adidas tracksuit bombs, yeah? That's not what you said. Why, what is this? This is your friend Asif Iqbar. Who? No, it isn't. This is you in your Adidas tracksuit. That ain't me, man. I've not wore Adidas tracksuit. I've told you I wore Adidas bottoms. That's not what you said. Recognize him, Muhammad Atta? Who's that? He headed the 9/11 attacks. This is you, right? That ain't me, man. That ain't me. This is you. I've told you, man. At a rally in Afghanistan held by Osama bin Laden, right? I've told you that's a fucking good picture, that is. But that ain't me. That ain't me. L7. Chill out, all right? Who the fuck did you go for so long? It must be Shafiq Rasul. I've come from Washington. This is a rally in Afghanistan. Do you remember being here? Watch closely. I want you to tell me if you recognize anybody here. This is Osama bin Laden. He's addressing the rally. These people sitting here, you recognize any of them? Asif, Ruel, you. This is 2000, yeah. 2000 is that the date? That's what it says. Yeah. So I wasn't even in Afghanistan in 2000. 1st of August. Yeah, I was working in Curry's.
I was working at Curry's all through the summer. It may not be 1st of August. It may be January 8th. Doesn't matter. I was working at Curry's throughout the whole of 2000. I wasn't even in Afghanistan. I can see you on the tape in Afghanistan in 2000. How can it be me if I wasn't even Because in the country? I can see you on a video with your friends, Ruel and Asif, listening to Osama bin Laden in Afghanistan. The woman who was in there said to me, we've put people in isolation for years and eventually they break. Bom, então esse pequeno trecho que nós exibimos, a meu ver, vai exatamente caracterizar, né, toda a constituição dessa prisão de Guantánamo como uma grande cadeia normativa, né, sustentada numa norma-origem desconfirmadora do direito internacional, né, porque há práticas, digamos assim, extremamente fortes de tortura e, de certa forma, desconfirmação do princípio jurídico da presunção de inocência, né? E ele foi muito bem desenvolvido a partir desta ligação dos depoimentos dos 3 rapazes, né? Que efetivamente viveram essa realidade. Depois de 26 meses eles foram libertados sem nenhum tipo de afirmação de envolvimento ou de comprovação jurídica de envolvimento, né, com o grupo Al-Qaeda. Então, nós percebemos o princípio da presunção da inocência sendo desconfirmado, presume-se a culpa, e vemos todo o abuso de linguagem que aparece no final, nessa parte final, na suposta identificação física da fotografia e do vídeo. Bom, espero que vocês tenham compreendido e expandido o seu raciocínio, né, a partir desta reflexão que, de certa forma, indica uma concepção complexa, polêmica, desse sistema jurídico pragmático que envolve permanentemente disputas de metacomplementaridades que instituem elas próprias relações de poder, né, que visam controlar a seletividade dos sujeitos. Muito obrigada.